18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa, no melhor, programação, no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos mais uma vez, mais uma edição do 18 horas. Hoje é terça-feira, terça de carnaval. Karime Leão, você já curtiu o carnaval, Karime? Como foi o carnaval? Ainda dá tempo, mas ainda dá tempo. Pra mim, o carnaval tá tranquilo em casa, assistindo o filminho, ainda tô de boas, tranquilo. Mas, isso aí, terça-feira de carnaval, galera. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, aquele boa noite especial pra quem nos assiste lá no Instagram. No arroba 18 horas news. Lembrando que daqui a pouco o programa vai estar na íntegra no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Karime Leão, 1º de março, hein? Seja bem-vindo aí, mais um mês no ano de 2022. Exato, simbora, gente. Dia de assoprar canela, pra quem acredita em simpatia. 6:01. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira de carnaval. As repercussões da decisão do governo federal de reduzir em 25% no IPI e os impactos na Zona Franca de Manaus. Enquanto as empresas do polo industrial fazem conta dos prejuízos, o presidente Bolsonaro admite alterar o decreto, desde que apresentem números que provem que a Zona Franca será mesmo prejudicada. Tribunal de Contas suspende pregão milionário da Assembleia Legislativa do Amazonas por denúncia de irregularidades. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora, hein? Hoje, terça-feira, 1 de março, o ano é 2022 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O decreto do governo federal que reduziu em 25% o imposto sobre produtos industrializados no Brasil e importados continua gerando polêmica, guerra de versões e tomou conta dos bastidores políticos porque afeta diretamente a Zona Franca de Manaus. É claro, né, Carlão? Virou o assunto desse carnaval aqui no estado, é o tema mais comentado, sem dúvida. Aliados do presidente Jair Bolsonaro estão se desdobrando para tentar justificar que o decreto não é ruim para a Zona Franca de Manaus, embora todas as entidades empresariais, governo, prefeitura e políticos amazonenses reconheçam que o decreto é mortal para o futuro da Zona Franca. Karime, a repercussão foi tão negativa que forçou o presidente Jair Bolsonaro a declarar numa emissora de rádio de São Paulo que o decreto não vai prejudicar a Zona Franca de Manaus. E como antecipamos ontem aqui no 18 horas, Bolsonaro admite alterar o decreto desde que apresentem números que provem que a Zona Franca será mesmo prejudicada. Olha aí. Pois é, e o presidente Bolsonaro aproveitou toda a situação, aproveitou a deixa para chamar os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga de medíocres. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Hector Silva. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, reagiu nesta segunda-feira, dia 28, a críticas contra o decreto que reduz o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em até 25% para uma série de produtos, com exceção de tabaco e derivados. Além de representantes de estados e municípios manifestarem preocupação com a redução de arrecadação, parlamentares do Amazonas também afirmaram que a redução prejudica a Zona Franca de Manaus. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente defendeu a medida e foi contra o argumento da bancada amazonense. Para o nosso entendimento, a Zona Franca não será prejudicada. Pergunta hoje em dia para o pessoal da Zona Franca como é que ela está sendo, como é que os assuntos são tratados. Já com a nossa indicação da presidência e diretores da Zona Franca de Manaus. Agora, essa redução de 25%, de 1/4 no percentual do IPI, vai ser muito bom. O Paulo Guedes tem chamado de início da reindustrialização no Brasil. Bolsonaro disse que está sabendo do pedido feito por lideranças políticas do Amazonas para ter uma audiência com o ministro Paulo Guedes e informou que solicitou ao ministro que marque a audiência para que ele próprio fale com os políticos do Amazonas. O encontro deve acontecer no dia 8 ou 9 de março. E agora parece que eles querem uma audiência com o Paulo Guedes. Já falei com o Paulo Guedes, pede audiência para mim.
Eu quero conversar com eles. Eu não vou fugir de conversar com o Eduardo Braga e com o Omar Aziz. Vão ter que conversar comigo, que é exposto à posição com educação, né? De forma sensata, a gente conversa. Bolsonaro disse que políticos do Amazonas que o atacam não colaboraram em nada e fizeram o que ele chamou de onda para desgastar o governo federal no Amazonas, especialmente em Manaus. Dois senadores medíocres de Manaus, é o Omar Aziz e o Eduardo Braga, que ficaram um ano batendo em mim na CPI. Não colaboraram em nada, tentando desgastar o governo o tempo todo. Dois senadores medíocres. Inclusive, o Omar Aziz vai tentar a reeleição. Nunca procuraram o governo para nada. E sempre cuidaram, né, dos seus interesses localizados aí no estado do Amazonas. Hector Silva, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É possível se fazer a análise que, de fato, a redução das vantagens comparativas aqui da Zona Franca de Manaus é uma verdadeira obsessão do ministro da Economia, Paulo Guedes, que desde o início da sua gestão se mostra contrário ao modelo Zona Franca de Manaus. E isso ele fez questão de declarar em muitas entrevistas quando foi questionado sobre os incentivos aqui da Zona Franca. E agora, numa só canetada, reduziu os incentivos, as vantagens de se produzir em Manaus qualquer tipo de produto incentivado. Karime, e como todos foram pegos de surpresa, uma vez que o governo garantia que não mexeria na Zona Franca de Manaus, os empresários ainda não têm um estudo que mostre o impacto real do decreto na competitividade das empresas instaladas no polo industrial de Manaus. E isso foi dito, inclusive, ontem, aqui no programa 18 horas, pelo presidente da Eletros, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Eletroeletrônicos, o José Jorge Júnior, que concedeu entrevista sobre o tema ontem, Karime. Pois é, Carlão, e você lembra que na conversa, quando a gente perguntou quantos empregos diretamente, no primeiro momento seriam impactados, ele disse que as empresas estavam sim fazendo as contas e que logo depois do carnaval a galera ia se reunir para colocar ali para ver esse número, esse impacto real aqui na Zona Franca de Manaus. Ele deixou bem claro que os estragos causados na Zona Franca são perfeitamente revogáveis. Ele até brincou que é a questão de vírgula. É só deixar o decreto do jeito que está, vírgula, excluindo o polo da Zona Franca de Manaus. Ponto. Ele disse isso. Basta o governo querer, basta que é vontade política, né? É possível conciliar a redução do imposto que ajuda a economia nacional, mantendo as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Agora, isso será uma missão para os técnicos do governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e Suframa, além da nossa bancada no Congresso Nacional, com o diálogo, tudo pode ser resolvido. Karime, o fato é que não se pode penalizar a economia não só do Amazonas, mas de toda a Amazônia Ocidental sem dar compensações. São mais de 400 mil empregos diretos e indiretos em jogo. É a arrecadação de um estado gigante como é o estado do Amazonas. São mais de 61 municípios que serão duramente penalizados, além, é claro, de outros estados vizinhos que compõem a Amazônia Legal. Isso tudo deve ser levado em conta na hora de uma decisão tão impactante, né? Claro, é lógico, como esta aí que está, né? Pois é, e o assunto engloba mais, não é? O impacto ambiental. O Amazonas é proibido de explorar as riquezas minerais, exatamente. Nós somos proibidos de explorar o potencial exato madeireiro, por exemplo. E a Zona Franca de Manaus, nesses 55 anos, cumpriu o papel de gerar riqueza e renda na região, preservando a floresta e o meio ambiente. Isso não pode acabar de uma hora para outra com uma canetada de um ministro, de um presidente que não conhece a realidade aqui da região. E mesmo com a reunião entre o prefeito de Manaus, Davi Almeida, políticos do Amazonas e lideranças das indústrias da Zona Franca de Manaus, em proposta de uma carta aberta ao governo federal, políticos do estado já propõem ações contra o decreto que prejudica o modelo econômico. E o repórter Hector Silva preparou uma reportagem para mostrar como as autoridades públicas têm se movimentado judicialmente para reverter essa situação. Vamos acompanhar. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PSD, protocolou nesta segunda-feira, dia 28, projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto do presidente Jair Bolsonaro do PL, que reduziu em até 25% o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados.
Para Ramos, o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro é inconstitucional, além de ser uma violação à legislação eleitoral. A Lei 9.504, artigo 23, parágrafo 10º, impede a concessão de benefícios em ano eleitoral. Nós vamos denunciar essa medida e tomar providências para que os empregos dos amazonenses e os empregos dos brasileiros não sejam vítima da demagogia eleitoral do presidente Bolsonaro. Quem também anunciou medidas contra o decreto foi o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, que anunciou no sábado, dia 26, que a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, vai mover uma ação no STF, Supremo Tribunal Federal. A gente já está tratando aqui com a Procuradoria qual o instrumento que a gente deve usar, mas nós vamos sim recorrer ao Supremo Tribunal Federal paralela a essas conversas para que o modelo seja garantido. E a minha maior preocupação são os empregos que são gerados no polo industrial de Manaus. No ano passado, o balanço anual fechou com uma média de 103 mil empregos diretos. Empregos diretos, são empregos formais, pessoas que têm ali suas carteiras assinadas. Então imagina o prejuízo que é para um pai de família, para uma mãe de família, perder seu emprego, perder sua capacidade de sustentar sua família. Então essa é a nossa grande preocupação. Paralelo às tratativas do governador e do deputado federal, a bancada do Amazonas, em Brasília, tem argumentado com o governo federal formas de reverter o decreto. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E vamos seguir no assunto, falando sobre o decreto que reduziu o IPI e coloca em xeque a sobrevivência da Zona Franca de Manaus. Agora vamos conversar com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, agora do PSD do Amazonas. Muito boa noite, deputado. Obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Mix, aqui no 18 Horas. Então, vamos continuar seguindo nesse assunto. Qual o caminho mais indicado para reverter esse prejuízo à Zona Franca de Manaus, na sua análise? O caminho mais indicado não é a anulação do decreto. A anulação do decreto deve ser a nossa última alternativa. Okay. O caminho mais indicado é simplesmente nós excepcionalizarmos os itens produzidos pela Zona Franca. Basta criar um aposto. Como se fosse a vírgula, como basta você colocar entre vírgulas, ressalvado os produtos produzidos na Zona Franca. Sim. E submetidos a PPB. Por que é importante submetidos a PPB? Que é importante que as pessoas entendam que, por exemplo, para produzir uma moto aqui em Manaus, na Zona Franca, você tem que cumprir várias etapas da fabricação obrigatoriamente aqui. Tem que fazer o escapamento aqui, o banco aqui, o guidão aqui, o retrovisor aqui, o pneu aqui, o aro aqui. Todas as etapas têm que ser fabricadas também em Manaus. Portanto, gera emprego na cadeia inteira. Para fabricar uma moto em São Paulo, você não precisa cumprir PPB. Você pode comprar todas as peças do exterior, da China, e só montar a moto lá. Você pode até comprar a moto pronta e só vender a moto lá. Portanto, se você diminui o imposto, tanto da importação como dos produtos produzidos em São Paulo, você tira a competitividade da Zona Franca de Manaus, porque Sim. Lá não precisa nacionalizar a produção, e aqui precisa. Portanto, aqui gera muito mais emprego do que geraria simplesmente importar a moto. O melhor caminho, ressalvar a Zona Franca e não reduzir o IPI dos produtos produzidos na Zona Franca e submetidos a PPB. Se esse caminho não for possível, e é o que nós vamos buscar na audiência semana que vem lá com o ministro Paulo Guedes, aí tem dois caminhos. A declaração de inconstitucionalidade da lei, porque o Supremo já entendeu que as vantagens comparativas da Zona Franca têm natureza constitucional, e o outro, uma representação de natureza eleitoral, porque a lei eleitoral ela veda a concessão de benefícios gratuitos em ano de eleição, e você diminuir 25% um tributo sem nenhuma contrapartida é claramente um benefício gratuito. Mas nós não queremos que essa luta seja do Amazonas contra o Brasil. Portanto, o melhor caminho é ressalvar os produtos da Zona Franca e manter a redução do IPI para os produtos fabricados fora da Zona Franca. Deputado, já se pode afirmar, ou alguns estudos já baseou isso, que essa redução vai beneficiar a economia nacional e deixar os produtos mais baratos em praticamente todo o país? Isso pode acontecer? E se sim, o senhor acha que conseguirá apoio do Congresso para fazer as devidas alterações nesse decreto?
Olha, redução de imposto sempre é bom. O Brasil tem uma carga tributária enorme. Mais ainda, redução de imposto que incide sobre o consumo, como é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Okay. A gente nunca sabe se chega na ponta no consumidor. Isso. Tem muita redução de imposto que vira mais lucro para o empresário e não desconto lá para o consumidor. Mas, de qualquer forma, nós não podemos ser contra uma redução de imposto. Nós queremos que o Brasil reduza mais e mais, cada vez mais. Um bom caminho, inclusive, era reduzir mais o imposto de carro. Eles estão reduzindo 25% de carro, poderiam reduzir 50% até 100% do carro, para não precisar reduzir, por exemplo, de moto, que é produzido aqui na Zona Franca de Manaus. Então, a tendência é ter um desconto lá na ponta, mas você não tem como controlar isso. No Congresso, é muito difícil a gente conseguir maioria para derrubar uma proposta dessa, porque os outros estados têm interesse nessa redução. Mas o decreto não é um ato do Congresso, o decreto é um ato unipessoal do presidente da República. Por isso, a nossa negociação com ele, com o Ministério da Economia, para que eles republiquem o decreto já com essa ressalva da Zona Franca. Okay. A minha pergunta seria justamente sobre essa redução do IPI dos carros de 50%. O senhor vai chegar a argumentar essa proposta? Sim, eu vi. Tem memes distribuídos aí na internet dizendo que eu sou contra reduzir o IPI de carro. Não, eu sou a favor de reduzir mais do que 25%, 50%, 100%. A Zona Franca de Manaus não produz carro. Sim. Eu sou contra tirar os empregos dos amazonenses. Eu sou contra reduzir IPI de moto. Eu sou contra reduzir IPI de componentes de informática, de computador, de notebook, porque daí prejudica a Zona Franca. De carros, pode reduzir à vontade. Inclusive, quanto mais reduzir o de carro, menos precisa reduzir do que se produz aqui. Ok, deputado, vários setores, eles serão assim prejudicados com esse decreto aqui na Zona Franca de Manaus. O senhor já tem uma noção, ou já existe uma noção de quais serão esses setores que serão mais prejudicados? Por isso a gente diz que esse é o principal ataque contra a Zona Franca de Manaus da história, desde que ela foi fundada. Por quê? Nós tivemos já ataques ao polo de concentrado, quando reduziu o crédito presumido. Nós já tivemos ataque ao polo de bicicleta, quando criaram um ex-tarifário que tirava o imposto das bicicletas importadas. Nós já tivemos o ataque ao setor de informática. Esse é um ataque linear. Sim. Que bate em todo mundo, porque como a redução é de 25% em todos os setores da economia, você bate em tudo que é produzido na Zona Franca. Claro que quanto maior o IPI, menor o impacto que vai ter na competitividade. Mas o fato é que eu mesmo já recebi mensagens aqui de indústrias, de grandes multinacionais, dizendo, olha, com essas regras não dá para produzir em Manaus. Para eles não é problema nenhum, porque ele fecha a fábrica aqui, importa a moto pronta, ele fecha a fábrica aqui, passa a produzir o concentrado do refrigerante no Uruguai, como fez a Pepsi, por exemplo. Sim. A Pepsi saiu de Manaus e não foi para São Paulo ou para o Paraná, saiu de Manaus e foi para o Uruguai. Isso é bom? Claro que não é bom, porque ela transferiu do Brasil para o Uruguai os empregos que ela gera e as receitas que ela arrecada. Se nós tivermos uma transferência da produção de moto para a China, nós vamos virar país exportador de emprego. E nós não queremos isso, principalmente no momento de uma crise tão profunda como a que a gente está vivendo. E é exatamente esse ponto que eu gostaria que o senhor explicasse aqui para que todos entendessem também, que não é uma questão só localizado, só regional, só do estado do Amazonas. E isso pode gerar um desemprego maior justamente com o exemplo da Pepsi. Por quê? Se você também, depois de uma medida dessas, que pegou todo o setor de surpresa, para um investimento internacional, um investidor internacional vir para o país, vir investir no estado, também fica inviável, não é? Essa incerteza. Esse é um grande problema, né? A profunda insegurança jurídica de quem quer investir no Brasil. Você imagina um investidor que fez investimentos em Manaus. Vamos pegar um exemplo, a Honda acabou de fazer um grande investimento
em Manaus, ela fez um grande investimento, e todo investimento industrial ele é de médio e longo prazo, acreditando na estabilidade das regras. E aí, de repente, as regras mudam e o investidor não sabe o que fazer. Então, isso afugenta quem está aqui e desestimula quem pensava em vir. Não só para Manaus, mas para o Brasil. Porque quando você toma uma medida que gera insegurança jurídica em Manaus, você gera insegurança jurídica no Brasil inteiro. Segurança jurídica é fundamental para investimentos industriais. País, né? Exatamente. Ontem o presidente Bolsonaro ele declarou em uma entrevista que a Zona Franca de Manaus não será prejudicada. Ele tem realmente conhecimento do assunto e os argumentos, o senhor já tem eles preparados aí para contestar essa fala? Olha, entre a fala de o diretor de uma empresa instalada aqui, do presidente da Federação da Indústria, do presidente do Centro da Indústria, do presidente da Eletros e a fala do presidente Bolsonaro, eu fico com a fala com quem produz aqui. Se o cidadão da empresa está me dizendo que passa a ser inviável produzir aqui, eu não posso contestar essa fala de quem está aqui, de quem está arriscando os seus negócios aqui. Até porque a nossa experiência da nossa bancada no diálogo sobre Zona Franca com o presidente Bolsonaro é uma experiência frustrante. Quando houve a redução do IPI do concentrado, do crédito presumido, nós fomos a bancada inteira até ele. E ao explicar por que nós estávamos lá, ele ouviu e ao final da nossa fala ele disse: é sobre isso. Se eu soubesse que era sobre Zona Franca, eu tinha chamado o Paulo Guedes, porque eu não entendo nada sobre isso. Então a fala dele demonstra muito mais desconhecimento. Eu assisti essa fala dele e é importante entender, porque na fala dele, ele fala que a redução é só em linha branca e em carro. Não é verdade. Alguém precisa explicar para ele que a redução é em tudo. É em moto, é em informática, é em tudo. Se fosse só linha branca e carro, praticamente não tinha problema para nós, porque a gente não produz linha branca, só 2 itens de linha branca: ar-condicionado e forno micro-ondas, sendo que ar-condicionado nós temos um PPB que nos torna bastante competitivo, e tanto que todo mundo está aqui. E carro a gente não produz. Então, se fosse só linha branca e carro, nós não estávamos assustados como estamos com os efeitos disso. Tem que esclarecer esses detalhes. E aí esclarecer, inclusive, o presidente, que parece que não tem muita clareza do que ele assinou. Que ele disse que aqui, né, representantes políticos do Amazonas pediram para ele uma reunião para o Paulo Guedes, para o ministro da Economia, para que fossem explicadas, esclarecidas essas questões. E ele disse que não, que ele gostaria, que ele sentaria para conversar com representantes do Estado e que se explicassem para ele que essa redução significaria prejuízo para a Zona Franca de Manaus, ele reavaliaria essa redução para o estado do Amazonas. Então, de repente, a expectativa sua, do deputado, de depois de ter participado dessa reunião a respeito dos concentrados, qual é a expectativa desta possível reunião com o presidente? Olha, primeiro, não é verdade que a bancada pediu uma audiência ao ministro Paulo Guedes. Nós estávamos a bancada reunida sábado na casa do coordenador da bancada, que é o senador Omar. O senador Omar ligou ao ministro Paulo Guedes de viva voz. O ministro disse ao ministro Paulo Guedes que haveria uma reunião dia 8 agendada pelo governador, e o ministro Paulo Guedes disse: eu quero falar com vocês antes da reunião do dia 8. Então, quem pediu uma reunião com a bancada foi o ministro Paulo Guedes. Mas isso é menor diante dos interesses maiores do povo do Amazonas. Se o presidente Bolsonaro estiver disposto a nos ouvir, nós iremos com toda a educação, com todo o respeito à autoridade do cargo que ele ocupa, como sempre fizemos no diálogo com ele. Aqui, nós não podemos nos dividir, num caso como esse, entre amazonenses que apoiam o presidente e amazonenses que são contra o presidente. Sem dúvida. Porque essa não é uma luta contra o presidente, é uma luta a favor do Amazonas, dos empregos dos amazonenses, é uma luta a favor das próximas gerações de amazonenses, é uma luta pelo futuro dos nossos filhos. E do país. Então nós não podemos nos dividir. Eu ouço alguns dizer, você falar do país é bem interessante, até fiz um vídeo sobre isso. Eu ouço alguns falarem assim: não, a medida é boa para o Brasil, mas é ruim para a Amazônia. Ora, não tem medida que seja boa para o Brasil se é ruim para o Amazonas. Se é ruim para o Amazonas, é ruim para o Brasil. Primeiro, porque o Amazonas é Brasil. Segundo, porque o Amazonas é, mais do que tudo, a cara internacional do Brasil por conta da floresta. Então, se é ruim para a Amazônia, é ruim para o Brasil. É que nem ser ruim para um filho e não ser ruim para o outro, né? Não, mas a gente deu exemplo aqui da Pepsi, que simplesmente saiu do país. Então, é essa onda de instabilidade
econômica num cenário internacional, não é, deputado? Na verdade, o ministro Paulo Guedes, ele tem pouco compromisso com a indústria nacional. Se depender dele, o Brasil vira um Chile. Vira um país que exporta commodities, soja, trigo, milho e tudo, minério de ferro, e importa produtos industrializados. Só que o Brasil não é uma tirinha no canto da América do Sul como é o Chile. Não. O Brasil é um país fundamental do ponto de vista geopolítico, é o centro da América do Sul, é o país mais importante de toda a América Latina e mais do que isso. O Brasil tem 200 milhões de bocas para alimentar. Ninguém alimenta 200 milhões de bocas sem atividade industrial, porque a indústria é a atividade com maior massa salarial, com maior cadeia de valor. Por isso que é importante, assim, o povo do Amazonas entender o efeito disso. Não é só uma indústria que vai embora e leva os empregos. É uma queda drástica na receita de ICMS do Estado, portanto, no repasse do ICMS do Estado para os municípios. É uma queda drástica no dinheiro que banca saúde, educação, infraestrutura, assistência social. É o fim da Universidade do Estado do Amazonas, que vive de 1% da receita bruta do Polo Industrial de Manaus. E se não tiver Polo Industrial de Manaus, não tem o EA. E mais do que isso, é uma queda drástica na riqueza circulante no estado do Amazonas. E se você diminui a riqueza circulante no estado do Amazonas, empobrece todo mundo. Impacta na rádio, empobrece impacta todo na mundo, construção civil, lógico. Impacta no comércio. Então isso não é um problema dos empregados do Polo Industrial de Manaus ou do investidor do Polo Industrial de Manaus. Isso é um problema do povo do estado do Amazonas e nós precisamos estar unidos. Deputado, tem como questionar a legalidade desse decreto? Tem dois aspectos. Primeiro, tem como questionar a constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou constitucional o crédito presumido de IPI dos concentrados de refrigerante e dos componentes produzidos na Zona Franca de Manaus, ele disse que a vantagem comparativa, portanto, a diferença de tributos pagos em Manaus e pago no resto do Brasil tem natureza constitucional, porque a Constituição mandou ser mais barato produzir em Manaus. Qualquer medida que torne menos barato produzir em Manaus, na minha opinião, é inconstitucional diante dessa decisão do Supremo. E também tem como questionar sobre a ótica eleitoral, porque a Lei 9.504, que é a lei eleitoral, artigo 73, parágrafo 10, veda qualquer concessão de benefício gratuito, portanto, sem contrapartida em ano eleitoral. Mas, repito, essa é a última alternativa. Nós não queremos que seja o Amazonas contra o Brasil. Nós queremos ressalvar os nossos empregos, proteger a nossa economia, e o Brasil segue com a redução dos tributos do que não é produzido na Zona Franca de Manaus. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui conversando com a gente aqui no 18 Horas a respeito desse assunto tão importante. Muito obrigada. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, muito esclarecedor, e é muito importante que a gente esclareça a nossa população para que num momento como esse a gente possa estar unido em defesa dos interesses maiores do povo do Amazonas, que é garantir os empregos e, consequentemente, garantir comida e dignidade na vida dos amazonenses. Obrigado. Muitíssimo obrigada, bom trabalho, boa noite. Conversamos com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. 6h28 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos direto para Brasília chamar o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, Carlos Eduardo, eu sei que o nosso assunto está quente, está atualizado, né? Fala pra gente, depois que a fala do presidente Bolsonaro, que a gente ouviu na reportagem agora do Hector Silva, já houve reação. E o que disse o senador Omar Aziz? Carlos Eduardo, conta pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Olha, antes de falar do senador Omar Aziz, tem que dizer o seguinte: essa situação evolui para uma batalha de narrativas, né, Karime? Vamos ficar atento para a porção de argumentos que serão jogados a partir de então, a partir de agora, tendo esse centro aí, a Zona Franca de Manaus. O senador Omar Aziz respondeu à provocação do presidente Bolsonaro. Ele publicou um vídeo nas redes sociais. Vamos ouvir um trechinho da fala dele. E o senhor me fez um convite aceito. Eu, como coordenador da bancada, e todos os parlamentares estaremos a hora que o senhor quiser para a gente debater um assunto tão importante, um assunto vital para a nossa economia, que é a Zona Franca de Manaus.
Dizer a verdade nesse momento é o mais importante para a população. Estamos à sua disposição. Irei pedir para a minha assessoria entrar em contato com a sua assessoria para que a gente marque dia e hora para debater. E, aliás, se pudéssemos dar transparência a esse debate, seria muito importante. Era importante para o povo amazonense ver o debate que teremos em relação à economia do nosso estado, à economia brasileira e o que é importante para o Brasil nesse momento. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Omar Aziz respondendo à provocação do presidente Jair Bolsonaro a respeito da Zona Franca de Manaus. Carlos Eduardo. Karime, nós procuramos o senador Eduardo Braga, que também foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a assessoria dele não respondeu aos nossos pedidos. Nem o próprio senador também não foi localizado para responder também a essas provocações do presidente Jair Bolsonaro. Karime, aconteceu exatamente o que a gente disse aqui ontem no 18 horas. O presidente ataca os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga com a intenção de tirar o foco do debate, que é o enfraquecimento da Zona Franca de Manaus. E ele faz isso relembrando o passado dos dois políticos, dizendo que a Zona Franca é o que é hoje por causa deles, já que ambos foram governadores. É uma tática muito usada pelos bolsonaristas para vencer um debate, jogando contra o adversário o passado dele. O fato é que a Zona Franca de Manaus, lamentavelmente, entrou na roda viva das eleições presidenciais e vai ter bolsonarista daí do estado do Amazonas tirando proveito dessa situação, viu? Porque os bolsonaristas vão assumir o debate, vão encaminhar o problema ao presidente Bolsonaro e eles vão tentar resolver o problema. Vamos deixar claro isso daí. A próxima jogada vai ser essa. Não vai ter conversa entre o senador Omar Aziz, nem com o Eduardo Braga e o presidente Bolsonaro, não. Isso tudo vai ficar no papel, isso tudo vai ficar nas acusações verbais e vai ficar por aí. O resto, quem deve assumir, serão os bolsonaristas sem a presença dos senadores, sem a presença da bancada. Vamos aguardar esses próximos movimentos. Mas o recado do presidente da República foi bem claro. Ele quer ouvir o outro lado, ou seja, ele quer ouvir os argumentos que apontam os prejuízos à Zona Franca de Manaus, mas ele já assinou o decreto. O descontão do IPI já está valendo e dificilmente ele vai voltar atrás. Situação difícil para todos nós amazonenses que perdemos para a indústria do estado de São Paulo, principalmente. Karime, Carlão. Carlos Eduardo, olha só, vamos falar aqui das mexidas, né, nesse ano de eleição. O troca-troca de ministros que deve atingir 40% do ministério do governo Bolsonaro aí. Todo mundo está querendo aí um cargo eletivo, todo mundo querendo se posicionar aí. Cadu, como é que tá essa situação? Carlão, o calendário eleitoral está correndo já e a situação se afunilando, todos estão fazendo seus movimentos para configurar as eleições que serão esse ano, né? A saída dos ministros do governo, que vão disputar as eleições nos estados, vai ser a maior dos últimos 25 anos. Dos 23 ministérios, em pelo menos 10 vai haver troca de ministros e com isso o governo vai passar por uma grande reestruturação por causa das eleições. Esses 10 ministérios juntos controlam o orçamento de 20 bilhões de reais. Por enquanto, Carlão, vale frisar, são 10. Até um mês atrás, que nós falamos sobre isso aqui, eram 13. Agora caiu para 10 porque depois das articulações, das conversas dentro do núcleo, alguns parlamentares, alguns ministros decidiram abdicar de suas campanhas, né? Entre os destaques da campanha do presidente Bolsonaro estão o ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio de Freitas, que vai disputar o governo do estado de São Paulo e tem muitas chances para isso, muitas chances de ganhar, inclusive. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que vai disputar o Senado pelo estado do Rio Grande do Norte, a ministra dos Direitos Humanos, a conhecida Damares Alves, que anunciou que vai disputar o Senado pelo estado do Amapá. E o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, que anunciou hoje que vai disputar uma vaga de deputado federal pelo estado de São Paulo. Toda essa engenharia política, Carlão, é para garantir uma bancada forte de direita bolsonarista dentro do Congresso Nacional. O governo segue analisando quem vai ficar no lugar desses ministros. Quem assumir terá que ser fiel ao núcleo do governo e promover ações que ajudem na campanha de reeleição de Bolsonaro. Nesse sentido,
os partidos bolsonaristas, no caso o PP, o PL, o Republicanos, já estão correndo atrás, tentando conseguir um espaço no primeiro e no segundo escalão desses ministérios. Mas nos bastidores, Carlão, há informações de que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chefe do Centrão, ele disse que hoje, que é atual coordenador da campanha de Bolsonaro, ele deve usar esses cargos de ministérios para se aproximar de outros partidos, no caso União Brasil, o PSD, o MDB e outros partidos menores que estão um pouco mais afastados. O prazo final para que esses atuais ministros deixem os seus cargos é 31 de março. Carlão e Karime. Aguardar. Cadu, para finalizar, vamos falar a respeito da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? E esse possível impacto a respeito dos fertilizantes aqui do Brasil. Isso vai impactar fortemente? Explica pra gente essa situação, esse cenário. Karime, já existe uma informação de que a Rússia deverá suspender os contratos com o Brasil no fornecimento de fertilizantes agrícolas. Essa informação vem do embaixador de Belarus no Brasil, Sergei Lukashevich. Belarus é um país aliado da Rússia, um grande aliado, sobretudo na produção de fertilizantes agrícolas. E por causa das sanções econômicas contra a Rússia, o embaixador disse que Belarus foi obrigada a suspender a venda de fertilizantes para o Brasil. Um dos motivos é que a Lituânia fechou as fronteiras, impedindo o escoamento da produção para cá, para o Brasil. Ou seja, a produção de fertilizantes agrícolas para o Brasil começou a ser interrompida a partir de Belarus. A Rússia deverá interromper os contratos com o Brasil nos próximos dias. Importante ressaltar que 70% dos insumos agrícolas usados pelo agronegócio brasileiro vem da Rússia. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque os fertilizantes agrícolas fazem parte da grande gama, da grande planilha de custos do agronegócio que repassa esses valores para o consumidor brasileiro. Todos nós brasileiros que consumimos as verduras, os vegetais, as frutas, tudo isso é produzido com o uso de fertilizantes, com insumos agrícolas e provavelmente com a quebra de contrato com a Rússia, esses produtos vão ficar mais caros porque o Brasil vai ter que procurar outros negociantes, outros fornecedores e vai mexer no preço das frutas, verduras, dos vegetais, enfim, já está tudo muito caro, vai ficar muito caro, vai ficar caro ainda mais. E agora falando sobre guerra na Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que planeja editar uma portaria para conceder aos ucranianos o direito ao passaporte humanitário brasileiro. Essa medida seria o primeiro gesto do presidente em apoio ao país. No entanto, ele não falou quando o governo vai emitir essa portaria. Agora vamos ficar de olho, Karime e Carlão, porque esse gesto do presidente contrapõe a fala dele, negando que essa fala que ele negou que o confronto entre os russos e ucranianos não se trata de uma guerra, minimizando o horror desse conflito e priorizando os acordos comerciais com a Rússia. E a medida foi anunciada em meio à insatisfação dos brasileiros que estão lá na Ucrânia tentando sair do país e dizem que não tiveram nenhum suporte do Ministério das Relações Exteriores. Oficialmente, o Brasil se posicionou neutro na reunião emergencial da ONU, reafirmando apenas o desejo por uma solução pacífica. Situação difícil na Ucrânia envolvendo os brasileiros e principalmente envolvendo a economia do nosso país. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muito obrigada pelas informações, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h38, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco, no 18 horas, Tribunal de Contas suspende pregão milionário da Assembleia Legislativa do Amazonas por denúncia de irregularidades. É o nosso assunto em instantes. Já, já. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite, né? Noite de carnaval, terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 97%. Mix.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a Soberania na Amazônia serviram de argumentos para a defesa da condenação dos ataques russos à Ucrânia pelo Brasil, é o que garante o jornal Globo. Ainda de acordo com o Globo, os países que mais pressionaram o Brasil a endurecer o discurso contra os russos foram entre eles os Estados Unidos, França, Alemanha, Japão e Canadá, todos integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A repórter Odineia Araújo explica melhor para a gente o assunto. Vamos acompanhar. Embora o presidente Jair Bolsonaro insista em dizer que o Brasil se manterá neutro em um posicionamento sobre o ataque russo à Ucrânia, na ONU, Organização das Nações Unidas, o país foi obrigado a tomar partido e se posicionar contra a guerra. Reportagem do jornal O Globo de hoje revelou que as discussões dentro do governo eram sobre que tom o país deveria usar para justificar a posição brasileira. Além da pressão internacional, o jornal informou que fontes próximas ao presidente Jair Bolsonaro disseram que o surgimento de dificuldades adicionais para a candidatura brasileira à OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o risco de novas barreiras ao comércio e até questões envolvendo a soberania da Amazônia pesaram nos debates internos. Ainda conforme o Globo, uma fonte revelou que foi levantada até a possibilidade de o presidente francês Emmanuel Macron dizer que o Brasil defende a soberania da Amazônia, mas ignora a soberania como princípio internacional em uma referência ao ataque à Ucrânia. Isso foi interpretado pelo governo brasileiro como um ponto negativo para o presidente Jair Bolsonaro, principalmente nesse ano de eleição, quando pretende concorrer para permanecer no cargo. Entre os países que mais pressionaram o Brasil a endurecer o discurso contra a Rússia estão Estados Unidos, França, Alemanha, Japão e Canadá, todos membros da OCDE, entidade que o Brasil também pretende integrar. Ainda segundo a reportagem do jornal O Globo, as queimadas e a devastação da floresta amazônica já são pontos negativos para o país e considerados os mais críticos pela comunidade internacional, principalmente os países da União Europeia. Um dos grandes desafios do governo brasileiro é o fim do desmatamento ilegal até 2028. O jornal O Globo também informou que os ministros de Bolsonaro chegaram a sugerir que na viagem que o presidente fez à Rússia na semana passada, antes da guerra, que ele passasse também pela Ucrânia para que a viagem ficasse mais equilibrada, o que não aconteceu. Integrantes do governo temem ainda que o abastecimento de fertilizantes no Brasil fique prejudicado com o posicionamento do país sobre a guerra, mas outros justificam que o preço do fertilizante continua subindo no mundo todo e isso por si só já compromete as promessas da Rússia de manter o envio do produto para o Brasil. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Com o tema Fraternidade e Educação, a Arquidiocese de Manaus inicia nesta quarta-feira de cinzas a campanha da fraternidade. A abertura será pelo segundo ano consecutivo em formato virtual por causa da pandemia de Covid-19, sem a presença do público, Karine. Pois é, Carlão, e o lançamento do tema acontece sempre na quarta-feira de cinzas, que é quando começa a quaresma, o período de 40 dias que antecede a Páscoa. E quem explica melhor a respeito do assunto pra gente é Nathalie Moraes. Oficialmente, nesta quarta-feira de cinzas, acontece a abertura da campanha da fraternidade deste ano, em todo o Brasil. Com o tema Fraternidade e Educação e o lema Fala com Sabedoria e Ensina com Amor, aqui em Manaus, a abertura acontecerá em frente ao Colégio IEA, no centro da nossa capital. Apenas com a presença da coordenação dos setores e das pastorais arquidiocesanas. Pela terceira vez, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresenta a temática da educação. A campanha deste ano tem como principal objetivo promover diálogos a partir da realidade educativa do nosso país, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário, como destaca o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. A campanha da fraternidade está oferecendo uma oportunidade de debater e refletir justamente a questão do ensino-aprendizagem, mas não é só ensino-aprendizagem no sentido de informações, mas de abrir o horizonte da compreensão da própria vida da existência, que a educação também quer isso, deseja isso.
A ilustração do cartaz da campanha da Fraternidade de 2022 apresenta Jesus e uma mulher que cometeu adultério. Jesus escrevendo no chão, mostrando à mulher quem ela é, abrindo horizontes, assim como a educação abre caminhos, afirma o arcebispo. A educação tem essa tarefa de fazer com que cada pessoa escreva no chão da própria vida, se leia no chão da própria existência, dentro das belezas, das realizações, dos conflitos, das decepções, mas também perceba que ela tem a possibilidade toda de futuro. A atividade contará com a participação apenas de 200 pessoas entre coordenadores e setores pastorais. Os fiéis podem acompanhar a abertura da campanha da Fraternidade através das redes sociais da Arquidiocese aqui da capital. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Tribunal de Contas suspende pregão milionário da Assembleia Legislativa do Amazonas para serviços de manutenção. Exato, Carlão. E a decisão é resultado de uma denúncia feita por uma das empresas concorrentes que alegou irregularidades na escolha da empresa vencedora. Os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. O pregão presencial 012/2021 foi suspenso pelo conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário Costa Filho, cautelarmente. A decisão foi tomada em uma ação da empresa Meta Serviços de Instalações e Manutenções, contrato praticado pela Comissão de Licitação da Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com a Meta, ela apresentou a proposta mais vantajosa no valor de R$ 3.438.000, mas quem venceu foi a empresa Eletrofios Empreendimentos Empresariais, com a proposta de R$ 3.479.000. De acordo com a ação, na fase de lances, a Eletrofios reduziu a proposta e se declarou como regime de tributação de microempresa, mas conforme a denunciante Meta, a Eletrofios possuía faturamento no exercício anterior superior ao valor de R$ 4.800.000, ou seja, superior ao máximo estipulado pela Lei Complementar 123/2006, aplicada para as microempresas e empresa de pequeno porte. A Meta alegou ainda que a empresa Eletrofios deve ser inabilitada do procedimento licitatório por não preencher os requisitos necessários para o devido enquadramento na ordem econômico-financeira e tributária, bem como diante de possível ocorrência de fraude fiscal. A denúncia no Tribunal de Contas do Estado pedia que o processo fosse suspenso urgentemente, de forma a impedir a contratação da Eletrofios. O conselheiro Mário Filho informou na decisão que, de fato, identificou uma incompatibilidade entre o faturamento e a autodeclaração da Eletrofios, bem como o enquadramento no Simples Nacional com um faturamento superior ao determinante na ordem legislativa. A Assembleia Legislativa do Amazonas, até o fechamento da reportagem, não se posicionou sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h47. Vamos voltar a falar sobre política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, tem pré-candidato ao Senado defendendo de unhas e dentes o decreto que reduz o IPI e prejudica a Zona Franca de Manaus. Explica pra gente esse cenário político local. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 horas. Estamos falando especificamente do pré-candidato ao Senado, Coronel Menezes, ele que se autodeclara, inclusive, pré-candidato do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, várias notícias, Karime, afirmaram isso, mas o Coronel Menezes não confirma dessa forma, não. Algumas reportagens dizem que o ex-superintendente da Soframa defendeu o decreto que reduz o IPI, imposto sobre produtos industrializados, em 25% para todas as indústrias instaladas no país, prejudicando dessa forma a Zona Franca de Manaus. E que o pré-candidato teria tido o mesmo discurso dos apoiadores de Bolsonaro, afirmando que a Zona Franca é pauta para políticos oportunistas. Eu entrei em contato com o Coronel Menezes, ele retornou, ligou, nós conversamos essa tarde. Ele afirma que acima de qualquer decreto
ele é a favor do Amazonas. Disse que assim que soube da publicação, o governador Wilson Lima ligou para ele e pediu que intervisse junto ao presidente Bolsonaro a possibilidade de redução do impacto do decreto. Depois da conversa com o governador, ele ligou para o presidente. Não entrou em detalhes sobre essa conversa, mas, segundo ele, a redução do IPI não representa o fim da Zona Franca de Manaus. Para o coronel, essa situação vem sendo usada por alguns políticos amazonenses como terrorismo eleitoral. Já para o articulista político Braia Douzani, o coronel Menezes mostrou várias vezes em que lado está. Vamos acompanhar a análise dele? Se de fato Alfredo Menezes tivesse essa amizade que ele diz ter com o governo, essa amizade teria que servir para o estado do Amazonas, com recursos, infraestrutura e estabilidade econômica. Pelo contrário, Alfredo Menezes, pela vontade de ser senador da República, está disposto a passar pano para todas as medidas do ministro Guedes que prejudiquem o estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista político Braia Douzani. Ele falou ainda sobre a declaração do coronel Menezes em relação ao investimento de novas matrizes para o estado do Amazonas. Vamos ouvi-lo novamente. Que o Amazonas precisa de novas matrizes econômicas, isso é o óbvio, o ululante, diria o Nelson Rodrigues. Mas de quem é a culpa do estado do Amazonas não ter? A culpa é daquele empregado do Polo Industrial de Manaus que sai 4, 5 horas da manhã de casa e volta às 18, 19, porque é essa pessoa que vai ser a principal prejudicada. Então, quem é o culpado, se não a classe política? Então, a resposta do coronel Alfredo Menezes não resolve o problema. Dizer o óbvio não resolve o problema. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos novamente o comentário do articulista político Braia Douzani. Outra situação muito comentada em vários veículos de comunicação seria o racha entre o coronel Menezes e o prefeito Davi Almeida. Muitos afirmam que ele teria perdido o apoio de Davi, mas ele nega. Em nossa conversa, ele disse que tem um bom relacionamento com o prefeito, que inclusive conversaram hoje por telefone e que o apoio está andando, ou seja, a aliança está em negociação. Sobre as conversas com o governador Wilson Lima e ainda com o senador Eduardo Braga, Menezes disse que mantém contato com praticamente todos os políticos do Amazonas. Quase todos, com exceção para o deputado Marcelo Ramos e o senador Omar Aziz, por questões políticas e de afinidades, segundo ele. Bom, mas enquanto as bancadas federal, estadual do Amazonas, o prefeito Davi Almeida, várias instituições, comércio, enfim, todos se unem no estado para discutir o assunto do decreto e tentam achar alternativas para reduzir esse impacto, o governador Wilson Lima tira férias com a família nesse feriado de carnaval. O assunto, inclusive, virou meme nas redes sociais. Muita gente perguntando se ele estava nas Maldivas. Enfim, os internautas não perdoam, Karime, Carlão e ouvintes. E nisso tudo, temos aí várias consequências em relação a esse decreto. Segundo a Associação Amazonense de Municípios, estima-se uma redução aí de 5 bilhões de reais do Fundo de Participação dos municípios. Vou explicar melhor. O IPI é um dos impostos que compõe aí o tal fundo e ele é uma das principais fontes de renda para a maioria dos governos locais. Em nota, a associação afirma que o impacto de redução do IPI pode causar desemprego em larga escala e redução brusca na arrecadação local de impostos. A Abraciclo, inclusive, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, também está preocupada com a redução linear do imposto sobre produtos industrializados. Apesar de apoiar a iniciativa do governo federal, a Abraciclo acredita que a medida provoca uma perda acentuada de competitividade do polo industrial de Manaus, favorecendo apenas importadores e não refletirá para o consumidor final. E agora vamos falar de eleição.
só que dessa vez de regularização do título eleitoral, que termina no mês de maio. Praticamente temos aí 2 meses. Se vocês pretendem votar nas eleições gerais em outubro deste ano, então precisam correr, viu? O prazo vai até o dia 4 de maio para regularizar a situação na Justiça Eleitoral. Como fazer? Você precisa então entrar no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Lá você pode verificar a sua situação e checar se existe algum débito com a cobrança de multa por não ter votado em eleições anteriores. Esse prazo do dia 4 de maio vale também para quem vai pedir a primeira via do título para votar pela primeira vez, além de fazer transferência de local de votação ou a atualização de dados pessoais. E olha, temos aí, Karime e Carlão, para finalizar, vamos falar da nova carteira de identidade nacional. Sabia que com ela nós vamos perder o número do RG? Karime não sabe o número dela. Perder mesmo? Pois é, eu não sei, eu só sei o do CPF. Exatamente, agora fica valendo somente o número do CPF, caso você retire um novo documento. Pois esse novo documento terá um único número de identificação, que será, como eu disse, o CPF. E a partir de agora, as secretarias de segurança pública que emitem as carteiras de identidade, então terão um prazo de 1 ano para começar a expedir um novo modelo. Ou seja, mas não é preciso correr não para ter esse novo documento, viu? O atual continua sendo aceito pelo prazo de 10 anos para a população até 60 anos de idade. Além do documento físico, vai ter também o digital com código de barras e validação de autenticidade com QR Code. Que novidade, hein, Karine? Pois é, agora, só que essas coisas não funcionam muito bem aqui no Brasil não, né? Vamos combinar que demora, essas coisas virtuais aqui não funcionam não. Mas é um avanço. Aí, sem dúvida, a ideia é um avanço. Agora, ou seja, vamos todos ser obrigados a ter essa única identidade nova? Ou tem esse prazo aí de 10 anos? Ou eu vou ter que correr para tirar? Não precisa. Tem um prazo trocar. aí de 10 anos. E olha, tudo indica que vai reduzir bastante a burocracia nos nossos dias. Aí é bom mesmo, viu? Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. 6h56, até amanhã. 18 horas. Então agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Olha só, tempo e temperatura para quarta-feira de cinzas com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima um pouco mais quente, pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 100%. Mix. Vamos conferir agora os indicadores econômicos desta terça-feira. No Brasil, o mercado financeiro só reabre na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, e foi divulgado hoje uma avaliação da Fundação Getúlio Vargas que revela que o Brasil tem a perspectiva de pior crescimento econômico entre os países da América Latina para este ano, tudo por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Exatamente, Carlão. A guerra pode causar impacto direto no Produto Interno Bruto do Brasil, PIB, ao longo de 2022. Entre as consequências, a população estão a possibilidade de alta do preço dos alimentos, que a gente conversou com o Cadu, lá de Brasília, explicou o porquê, dos combustíveis e a instabilidade cambial do dólar. Olha só, sondagem da Fundação Getúlio Vargas para o primeiro trimestre de 2022 constatou deterioração do clima econômico no Brasil. O indicador recuou 2,8 pontos, de 63,4 para 60,6 pontos no início deste ano, quando comparado com os últimos 3 meses do ano de 2021. E com isso, o país acumula o menor índice entre as nações da América Latina. Em relação à situação atual da economia, o Brasil registrou a pior queda entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro de 2022, saindo de 54,5 para 15,4 pontos. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid aqui no estado do Amazonas com Karime Leão. De acordo com o boletim diário Covid-19,
traz o diagnóstico de 85 novos casos, totalizando para 573.662 o total de casos da Covid no estado do Amazonas desde o início da pandemia. Ainda de acordo com o boletim, não houve registro de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. E o total segue 14.121 o total de mortes no estado do Amazonas por Covid-19. Agora, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma semana ou no máximo 10 dias. Este é o tempo em que a população do Amazonas vai poder saber das intenções do governo federal para a Zona Franca de Manaus. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai participar de uma reunião para discutir os efeitos da redução do IPI para o Amazonas. As lideranças políticas do estado vão poder se manifestar. O governo federal também. O presidente disse que não há prejuízo para a Zona Franca. Políticos e empresários do Amazonas dizem que sim, afirmam que sim, há prejuízos. A reunião acontecerá até o dia 8 de março. É o tempo que o governador Wilson Lima terá a oportunidade de se manifestar. Ele terá que ter coragem e determinação para se manifestar de forma definitiva a favor do povo do Amazonas. É o mínimo que se espera de um governador. 18 horas. Karine, 7 em ponto, hein? Finalizamos mais uma edição do 18 horas. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Bom carnaval e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.